pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Nicole Luiz Cordeiro, do componente curricular de matemática, e a aula de hoje é para o pessoal do sexto ano. E o nosso conteúdo que a gente vai trabalhar é perímetro de um polígono. Então vamos lá para o objetivo da nossa aula. Determinar a medida do perímetro de um polígono, dado o valor de seus lados, e desenvolver estratégias para encontrar o perímetro, como, por exemplo, usar a simetria. Bom, antes da gente ir para o nosso primeiro exemplo, as coisas que vocês precisam, os conceitos que vocês já precisam ter em mente para essa aula, é a parte de polígono, que vocês já viram há um tempinho atrás no sexto ano e que a gente vai retomar aqui para frente, certo? Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Vou ler aqui para vocês. Então, a gente tem aqui a Dona Rosa e ela deseja colocar uma cerca em volta de sua casa. O terreno que ela deseja contornar tem 25 metros de frente, como vocês podem observar aqui no desenho, por 12 metros de fundo, a lateral. E aí, a nossa grande pergunta é, como que a gente pode fazer para calcular a quantidade de cerca necessária em metros para cercar o terreno da Dona Rosa? Então, mais uma vez, olhando aqui para o desenho, ela quer contornar esse terreno aqui e colocar uma cerca. E o que a gente tem que descobrir é quantos metros de cerca serão necessários. Então, para a gente resolver, primeiro, a gente precisa observar que, para calcular a quantidade de cerca necessária para cercar esse terreno, basta a gente somar aqui a medida dos lados desse terreno, pois assim a gente estaria contornando a casa da Dona Rosa, certo? Dito isso, então, vamos lá resolver esse exemplo aqui. Então, somando a medida dos lados do terreno da Dona Rosa. Eu vou começar aqui somando as frentes, certo? 25 metros mais 25 metros. E agora, somando as laterais. 12 metros mais 12 metros. Resolvendo agora. 25 metros mais 25 metros, 50 metros. E 12 metros mais 12 metros, 24 metros. Para terminar agora a nossa continha de adição, vamos somar 50 metros mais 24 metros. Fazendo essa continha, a gente chega em 74 metros. Portanto, então, ao a gente somar os lados aqui do terreno, a gente descobriu o quê? Que a Dona Rosa vai precisar, então, de 74 metros de cerca para contornar aqui a sua casa, certo? Bom, e agora que a gente chega na nossa parte principal do conteúdo. Então, passando aqui, ao a gente somar ali os lados do terreno da Dona Rosa, na verdade, a gente estava calculando o perímetro daquele terreno. Então, agora conceituando aqui matematicamente para vocês, o que é o perímetro? O perímetro é a soma das medidas do lado de um polígono, certo? Ou seja, em linhas gerais, para vocês, o perímetro é a soma de todos os lados de um polígono, certo? Bom, e agora a gente já tem a explicação, a gente já viu um exemplo, vamos colocar tudo isso agora em prática com um exercício, certo? Vou ler aqui o enunciado para vocês. Dona Marta comprou 96 metros de arame. Verifique se esta quantidade de arame que Dona Marta possui é suficiente para que ela cerque totalmente os terrenos apresentados abaixo. Então, na letra A, é um terreno retangular de 33 metros de frente por 25 metros de fundo. E, na letra B, é um terreno quadrado de 24 metros de lado. Bom, vamos pensar agora como que a gente pode resolver esse exercício. Então, para a gente saber se a quantidade de arame que a Dona Marta possui é suficiente para cercar ali os terrenos, primeiro a gente precisa calcular o contorno desse terreno para saber se bate certinho com a quantidade de arame que a Dona Marta tem, certo? E quando a gente fala em contornar o terreno, a gente está falando no quê? No perímetro, certo? Então, a gente vai ter que calcular o perímetro dos dois terrenos. Resolvendo, então, primeiro a letra A. Para facilitar a nossa resolução, vamos primeiro desenhar esse terreno. Aqui, então, nosso terreno retangular desenhado, com as medidas da frente e das laterais, vamos calcular o perímetro, então. Aqui, só para facilitar a escrita, vamos chamar aqui o perímetro de P. E agora, vamos somar os lados. Então, primeiro as frentes, 33 metros mais 33 metros, e vamos somar as laterais. 25 metros mais 25 metros.
Somando aqui agora, 33 metros mais 33 metros, 66 metros, e 25 metros mais 25 metros, 50 metros. Portanto, então, agora para encerrar nossa conta do perímetro, ele vai ser igual a 66 metros mais 50 metros. E isso é igual a 116 metros. Observem agora que o perímetro do terreno é 116 metros. Então, seriam necessários 116 metros de arame para contornar esse terreno. Porém, a dona Marta só possui 96 metros, certo? Logo, a quantidade de arame não vai ser suficiente. Vai faltar arame, certo? Resolvido então aqui a letra A, vamos para a letra B. Um terreno quadrado de 24 metros de lado. Vamos desenhar esse terreno também para facilitar a resolução. Então, aqui temos o nosso terreno. Como o terreno é quadrado, os 4 lados são iguais, certo? Então, se um lado mede 24 metros, os outros 3 também vão medir, certo? Agora, vamos calcular o perímetro. E o perímetro a gente já sabe calcular. Vamos somar, então, 24 metros, mais 24 metros, mais 24 metros, mais 24 metros. Somando aqui agora, 24 metros mais 24 metros, 48 metros. E 24 metros mais 24 metros, 48 metros. Para encerrar agora a conta do nosso perímetro, ele vai ser igual a 48 metros mais 48 metros, que isso é igual a 96 metros. Vamos fazer a comparação agora. Se a gente encontrou que o perímetro desse terreno quadrado é 96 metros, seriam então necessários 96 metros de arame para contornar esse terreno. Agora, vamos lembrar que a dona Marta tinha exatamente 96 metros de arame, certo? Portanto, a gente encontra que a quantidade de arame é suficiente. É exatamente a quantidade que é necessária para contornar o terreno, certo? Agora, vamos só observar aqui que, como esse terreno é quadrado, né, como a gente já falou ali pela simetria, a gente pode dizer que todos os lados são iguais, ou seja, têm a mesma medida. Então, a gente pode pensar em fazer aquela continha ali da letra B de um jeito diferente. Ao invés de a gente somar a mesma medida 4 vezes igual a gente tinha feito, a gente pode simplesmente multiplicar essa medida aqui do lado, né, por 4, que é a quantidade de lados que a gente tem no quadrado, e vamos obter o mesmo resultado. Então, observem aqui, vamos multiplicar o 24 pela quantidade de lados, que é 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Então, também chegamos em 96. Isso facilita muito as nossas contas, certo? Logo, a gente pode afirmar o quê? Que quando o polígono tiver todos os lados iguais, lembrando agora do conteúdo de polígono que vocês viram, quando o polígono tem todos os lados iguais e também os ângulos internos iguais, mas agora o ângulo aqui não interessa para a gente chama esse polígono de regular. Então, quando o polígono for regular, basta a gente multiplicar a medida do lado pela quantidade de lado desse polígono para encontrar o perímetro, certo? Então, resolvido aqui o nosso exercício. Vamos agora para a nossa última parte, antes da nossa conclusão. Vamos retomar o que a gente viu na nossa aula. Então, a gente começou com o exemplo lá da Dona Rosa. Desse exemplo da Dona Rosa, a gente foi para o perímetro, né, que é a soma das medidas dos lados de um polígono, e a gente encontrou 2 casos. O primeiro caso é quando o perímetro de um polígono não tem todos os lados iguais, e aí a gente faz o que para achar esse perímetro? A gente soma a medida de todos os lados. O segundo caso é quando o nosso polígono é regular, ou seja, com todos os lados iguais. A gente vai multiplicar a medida do lado pela quantidade de lados desse polígono, certo? E agora, por último, eu tenho uma indicação para vocês da atividade na plataforma Matifique, que todos vocês do 6º ano têm acesso. Então, a atividade é: identifique polígonos e compare seus perímetros, o circuito completo. Ele tem essa forma aqui, e vocês vão, além de poder retomar a parte de perímetro que a gente fez, ainda exercitar ali a parte de polígonos, certo? Então, vou ficando por aqui, essa foi a nossa aulinha. Espero que ela tenha sido produtiva para vocês, que vocês tenham conseguido compreender o conceito de perímetro, e foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Tchau!